Fala meu consagrado, fala minha consagrada, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Henrique, beleza? E hoje a gente vai viajar no mundo da filosofia renascentista, beleza? Para começarmos esse vídeo, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar clicar aí no sininho, beleza? Se inscrever no nosso canal, tá? Falar que tá muito boa a aula, beleza? Mesmo você não tendo ido até o final ainda, calma. Beleza? Mas fala que a aula tá maneira pra caramba, pede mais vídeos do professor aqui, beleza? E compartilha, fala com seu amigo, fala com sua amiga, fala com seu cunhado, fala com sua cunhada, fala com sua mãe, fala com seu pai, fala com todo mundo. Chama todo mundo pra assistir esse vídeo aqui, que tá bem legal, beleza? Então pega seu material, pega caneta, caneca também, né, pra tomar água, caneta, caneca, borracha, lápis, apontador, pergaminho, óculos, fone de ouvido. Se não tem fone de ouvido, você tá no ônibus, você deixa isso aí pra todo mundo ouvir, bota no radinho do lado, fica muito legal. Aí você compete, né? O cara tá ouvindo música, você vai estar ouvindo uma aula e todo mundo sai aprendendo sobre filosofia renascentista. Valeu? Vamos lá então, galera. Vem com a áudio. Bom, pra gente começar aqui a nossa aula, a gente precisa entender um pouco melhor o contexto da época, né? Bom, como a gente fala de filosofia renascentista... Poxa, por que esse assunto ele é relevante? Bom, eu sei que você possivelmente vai estar aí estudando para fazer uma prova, né? Um vestibular ou de repente alguma outra prova aí que você precisa realizar na vida. E aí você começa a pensar... Cara, tem filosofia, mano. Pô, filosofia já tô, professor. Caraca, na moral, não aguento filosofia, cara. O professor chega pra gente e fala assim, olha a cadeira. Essa cadeira não é uma cadeira, é uma cadeira, não é uma cadeira. Mano, esquece isso. Filosofia é maneiro pra caramba. Tu vai adorar A aula de filosofia de hoje. Por quê? Quando eu falo de filosofia renascentista, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. A filosofia renascentista, ela é uma filosofia fora do período medieval. Ela é o período filosófico que sai, né, da chamada Idade Média, né? E na Idade Média, a filosofia, a corrente filosófica que se tinha era a corrente medieval, que era dominada naquela época pela Igreja Católica, beleza? Aí a igreja olhava e falava assim... Então, a igreja olhava e falava, cara, olha só, a nossa concepção de mundo, de acordo com os preceitos filosóficos da época, né, era uma concepção mais voltada ali a São Tomás de Aquino, a Santo Agostinho, né? Santo Agostinho que falava de uma relação de racionalidade com o pensamento religioso, né, a patrística, e no caso a gente também tinha São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, juntamente com outros preceitos filosóficos, Tomás de Aquino acreditava nas boas ações, nas boas obras. E aí, durante muito tempo, durante todo esse período filosófico aí da Idade Média, a Igreja Católica, ela detinha o poder. Tanto é que havia uma corrente de pensamento chamada teocentro, beleza? Só que o que acontece? A partir do século XIV, né? Aí você vai ter que lembrar um pouquinho lá dos contextos históricos, né? A partir do século XIV, você tem uma mudança nisso. Qual é a mudança, professor? Me fala. No século XIV, você tem a crise geral do século XIV, né? No caso, que foi trazida pelas guerras, pela fome e pela peste negra, né? E através dessa crise geral do século XIV, nós tivemos também a ascensão dos regimes monárquicos. Ou seja, as pessoas começaram a defender uma centralização de poder. Ou seja, o rei deveria, naquele momento, governar. Nada de período feudal, de descentralização política, nem nada. As pessoas queriam o quê? Uma liderança só. Tem que ter o reizinho aí. Bota o reizinho aí. Aí apareceu o reizinho. Beleza. Então, a galera acreditava nisso, queria aquilo, né? A partir do século XIV, a galera queria aquilo. Queria que o rei, que tivesse um rei para governar. Até aí, beleza, tranquilo, show de bola. Bom, mas aí há outras coisas também. Porque, além do rei, você precisava ter dinheiro, né? Você precisava ter as monarquias e tudo mais, mas precisava ter dinheiro. E, cara, a maior parte da população na Europa, ela não era rica, né? A maior parte da população na Europa, ela era ligada ao campesinato, né? E, no caso, analfabeta e tudo mais. Mas havia um grupo que começa a emergir nas cidades, nos chamados burgos, que nós vamos chamar de burguesia, beleza? E esse grupo, que a gente vai chamar de burguesia, era um grupo que tinha o quê? Dinheiro. Esse grupo aqui era aquele grupo que, cara, os caras trabalhavam nas cidades, vendiam as coisas e tal e ganhava muito dinheiro. Só que na linha, eles eram aquele grupo que ficava embaixo. Você tinha lá o clero, você tinha a nobreza e a burguesia, ela vai ter que entrar em algum lugar, mas não vai ser nem no clero, nem na nobreza. A burguesia entra no chamado terceiro estado, né, junto com o povão. Beleza? Tranquilo? Show de bola.
né? Só que juntamente com a burguesia, como eles tinham dinheiro e tudo mais, você começa a ter um patrocínio para determinados desenvolvimentos científicos. E um dos grandes marcos, principalmente do Renascimento, né, foi a imprensa, beleza? A imprensa, ela foi um dos principais marcos inventada no ano de 1445 por Johannes Gutenberg. A imprensa foi um grande marco porque a partir dessa invenção, as coisas, os textos, né, seria publicado, não seria mais manuscrito, mas agora seria publicado, seria impresso. E isso vai popularizar muitos livros, como por exemplo, o primeiro livro publicado pela imprensa. Vou te dar uma dica. Começa com bi, termina com bliá. Acertou? Bíblia. Isso aí. O primeiro livro, né, criado, publicado, melhor dizendo, pela imprensa foi a Bíblia, beleza? Porque era um dos principais livros da época. E assim, essa invenção, ela marcou principalmente a questão da concepção científica da época, né? Foi um dos grandes marcos dessa concepção científica. E aí você começa a falar, Pô, maneiro, professor. 1445, a gente tá falando aí então do século XV e tal. Maneiro. mas tá, o que isso tem a ver com o Renascimento? A palavra renascimento, né, se a gente for olhar aí e conceituar, a palavra renascimento, ela deriva de renascer ou nascer de novo. E o que significa isso, né? Renascer ou nascer de novo? Bom, se você olhar pelo sentido literal da palavra, renascer significa que você está renascendo, né? Mas renascer vem de você ter uma nova oportunidade, né? Você nascer novamente. E o renascimento é um movimento, tá? Ligado à cultura, tá? Que tem como ponto de partida a Itália. E é um movimento que vai priorizar aí as artes e a questão do intelecto. Por isso é um movimento cultural, artístico, beleza? Ah, professor, existem outros tipos de renascimento? Cara, existiram. Existe até mesmo um renascimento chamado renascimento carolíngio, né? A gente acaba aprendendo nas aulas de história um pouco sobre isso. Mas então, voltando. Essa concepção aqui do renascimento, quando eu conceituo o renascimento como um movimento cultural, ele é um movimento cultural que quer colocar o homem como centro de explicação de mundo. Não significa dizer, em determinada escala, que a igreja não vai ter mais importância, beleza? Pelo contrário, a igreja ela tem importância, mas o homem ele também tem um papel central nisso. E o Renascimento ele vai criticar diretamente essa concepção do pensamento medieval. Professor, por quê? Porque de acordo com os renascentistas, o pensamento medieval era um pensamento que estava voltado para um controle de uma única instituição. Essa única instituição que eu vou chamar Igreja Católica, beleza? E os renascentistas não. Os renascentistas acreditavam muito na valorização da arte clássica, da arte greco-romana, mas na participação do homem como um produtor, né? Um produtor cultural, um produtor artístico e um produtor literário, beleza? Então esse é um ponto importante, são pontos importantes. E o Renascimento ele vai ter algumas características que são importantes aqui pra gente definir, beleza? Bom, a primeira característica do Renascimento é o seguinte, já que ele é um movimento cultural, é importante a gente destacar aqui que o Renascimento ele vai ter aqui, ó, como uma de suas características, o humanismo. A ideia do humano, né? O que significa o humanismo? O humanismo é a valorização do ser humano. Valorização como centro de explicação de mundo, beleza? Exemplo, estou eu passeando pela rua. Estou eu passeando pela rua, estou passeando pela rua, estou passeando pela rua. Quando de repente eu caio. Minha reação natural, né? Ao momento que eu caio, pleft. É ficar muito chateado, muito triste, né? Falei, puxa vida. Todo mundo quando cai fica assim, puxa, cair, né? Ninguém tem nenhum tipo de reação de fúria. Não, isso aí não acontece, né? Sociedades como a nossa, isso não acontece. As pessoas caem, caí. Mas então, aí vou lá, caio. Se eu vivesse no pensamento medieval, caí, ploft. O que eu ia pensar? Caramba, Deus quis que eu caísse. Deus quis que eu caísse, então eu tive que cair, tem que aceitar. Mas já numa sociedade do Renascimento, eu já penso diferente, cair. Caraca, na moral, o que essa pedra tá fazendo aqui? Isso aqui é um absurdo. Tira essa pedra, tem que tirar essa pedra. Pedra no meio do caminho, a pedra, obviamente, ela vai ser ali vai me atrapalhar. Eu vou cair. Se tiver outra pedra no meio do caminho, eu não olhar, eu vou cair. As pessoas, elas começam a dar sentido, o ser humano começa a dar sentido às coisas. Por que eu caí? Porque eu tropecei na pedra, eu não vi a pedra, aí fui lá igual uma jaca e caí. Beleza? Isso é relacionado ao pensamento humanista. É a ideia de você valorizar um homem. Tanto é que você sai do teocentrismo e entra o antropocentrismo. Aqui, ó. Diferente.
Eu saio do teocentrismo, a ideia onde Deus seria o centro de tudo, e passo a ter agora a concepção de que o homem ele está no centro de explicação de mundo. Antropo vem de homem, né? Antropo, homem, centrismo, centro, beleza? Bom, esse antropocentrismo ele tem que estar associado a uma racionalidade, não pode ser uma parada ilógica, tem que ter uma racionalidade, tem que ter um pensamento crítico, beleza? E essa racionalidade, por vezes, ela acaba se distanciando da religião. Por que ela vai se distanciar da religião? Porque a religião vai estar na esfera do sagrado, na esfera do milagre. E o milagre, propriamente dito, ele não vai ter nenhuma explicação lógica, né? Ele acontece, beleza? Então, o Renascimento, ele vai defender uma lógica racional e uma concepção de individualidade, que é muito diferente da concepção que se tinha no período medieval, que é a concepção do coletivo. Ah, professor, no medieval tinha essa concepção de coletivo? Sim. Exemplo, a própria igreja, né? Quando você pensa lá na igreja, você tem essa concepção de coletivo e a questão de como você vive naquela sociedade. Quando você produz, quando você vai lá nas feiras para trocar os seus produtos, você quer trocar porque o outro é um teu amigo lá e ele tem, de repente, frango. Então eu vou trocar batatas por frango e assim sucessivamente, tá? E um ponto que a gente já mencionou aqui, a valorização da arte grega, beleza? Bom, o homem, como a gente estava falando aí no Renascimento, ele tem um ponto primordial, né? De acordo com um filósofo chamado Protágoras, né? Protágoras dizia que o homem, ele é a medida de todas as coisas. Logo, Protágoras, que era um grego lá da antiguidade, né? Ele era um sofista, ele viveu na antiguidade. Protágoras, ele acreditava, ele era de certa forma um sofista humanista, né? Ele acreditava que o homem era a explicação de mundo. Só que quando ele morre lá na Grécia Antiga, ele acaba ficando esquecido, né? Ele só é recuperado quando você tem a valorização da arte clássica e ao momento que você tem essa valorização da arte clássica, você passa a reler, né? Você tem a releitura de alguns nomes da antiguidade, como Aristóteles, como Platão e o próprio Protágoras, beleza? Bom, e assim, o Renascimento, ele vai desenvolver ao longo da sua história, ele vai desenvolver alguns pilares, como a gente falou. Um é o pilar da arte, da literatura e da política, beleza? Só que os caras, os artistas da época, mano, eles precisavam, era de apoio, né? Tu acha que os caras pintavam assim porque... acordei, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou pintar. Não, não é assim. Tu acha que o Nicolau Maquiavel, ele acordou um belo dia e falou assim, pô, vou te falar, Cassandra, quem é Cassandra? Não sei quem é Cassandra. Cassandra é um personagem aqui que eu tô inventando. Cassandra, hoje eu vou escrever. E aí escreve um tratado político muito conhecido chamado Príncipe. Tu acha que foi assim? Não. Os caras precisavam de dinheiro para sobreviver. Então eles eram contratados, né? Então eles eram patrocinados pelos mecenas. A palavra mecena refere-se a Caio Mecena, que era um patrocinador, né, de obras artísticas na antiguidade. E aí se recupera a figura de Caio Mecena para dizer que o cara que patrocina uma obra artística é automaticamente um mecena, beleza? Os mecenas, eles patrocinavam várias obras e aqui eu coloquei alguns artistas muito famosos, beleza? Bom, coloquei aqui pra gente o Leonardo da Vinci, bom nome, né? Michelangelo, Donatello e Rafael de Santos. Leonardo da Vinci é o responsável pelo quadro da Santa Ceia, pela Mona Lisa, né? Pelo protótipo do helicóptero. Muitos dizem que o Leonardo da Vinci foi um dos primeiros homens a fazer o processo de autópsia, né, em um cadáver. A questão do homem racional, né, do homem vitruliano. Então, assim, Leonardo da Vinci foi um dos grandes nomes do Renascimento, talvez um dos maiores nomes do Renascimento. Tá? Juntamente com Leonardo da Vinci, nas artes, a gente tem a figura de Michelangelo, que faz lá o Davi, né? A figura do Davi e a figura da Capela Sistina, beleza? Que fica no Vaticano. A ideia do juízo final, a aproximação do homem com Deus, ou Deus com o homem, beleza? E essa imagem é uma imagem muito importante, né? Porque durante muito tempo em nossa sociedade, o homem ele tinha se distanciado de Deus. E aí o quadro da Capela Sistina faz uma remissão para a gente pensar, né? E recuperar essa aproximação, beleza? Show? Hang loose. Bom, Donatello e Rafael de Santos são pintores, né? Pintores e escultores, né? Famosos, no caso, pelos quadros associados à Nossa Senhora, conhecida como Madonna, e também a escultura de santos, né? Como São Marcos, São Paulo, São Pedro, entre outros.
Bom, esses artistas, eles foram muito famosos. E aí tem aquele bisuzinho, pô, carteadão, aquele bizu que tu olha e fala assim... Pois é, que é carteado, hein, professor? Que é o bizu... Ó, Leonardo, Michelangelo, Donatello, Rafael. Lembra o quê? Lembra o quê? Power Rangers? Não. Os Teletubbies? Também não. Lembra quem? As tartarugas ninjas. Aqui, ó. Botar aqui do lado. Aqui, ó. Tartarugas ninjas. Aí tu, pô, maneiro, hein, professor? E o Mestre Splinter? Não é, né? Por que o Mestre Splinter não é? Porque não é tartaruga, é rato. Tem que ficar sagaz, tem que ficar o quê? Inteligente nisso, cara. Mestre Splinter não pode porque é um rato, então tem que lembrar das tartarugas. Tartarugas pode. Aí você tem esses principais nomes. Valeu? Bom, daqui a pouco a gente volta aqui, porque a gente vai falar agora de política no Renascimento. Valeu? Cara, é de suma importância a gente entender também. O Renascimento, ele teve grandes nomes aí na nossa literatura, beleza? São os chamados clássicos, né? Então é importante a gente começar a mencionar esses nomes aqui. Primeiro grande nome que a gente pode mencionar aí foi Dante Alighieri, beleza? Dante Alighieri escreveu um livro chamado A Divina Comédia. A Divina Comédia. Pô, Professor, por que Divina Comédia? cara, ele escreve um livro, né? Que a primeira coisa que acontece no livro é que ele morre. Aí tu, pô, bacana, hein? O livro começou Top. só que aí, cara, olha que loucura. Nesse livro, ele vai escrever lá sobre os passos, né, do inferno, do purgatório e do paraíso. E busca, né, viver um romance. Ele era apaixonado por uma mulher chamada Beatriz e tal. Ele no plano terreno, há uma história que ele não viveu esse amor com Beatriz e tal. E aí ele coloca isso no livro, né? Bom, cara, não tem nada de engraçado no livro, né? A não ser algumas cenas e tudo mais que a galera acha engraçado quando ele coloca pessoas, às vezes, que eram altos, reis no inferno e tal, mas não tem nada de engraçado no livro, não. Mas por que é comédia? Porque lá na cultura grega, comédia é tudo aquilo que termina bem, é tudo aquilo que termina alegre. Beleza? Não é engraçado, né? Tipo Jim Carrey, beleza? É aquilo que termina bem. E aí ele escreve esse livro que se tornou um clássico da literatura mundial, beleza? Bom, um outro nome aí importante foi o holandês Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã escreve um livro chamado O Elogio da Loucura, beleza? Onde ele fala de indução, né? Onde ele fala, no caso, de um tipo de conhecimento, um tipo de expertise ligada ao processo de indução. E ele também vai falar de sensibilidade, né? E de tolerância, tá? Que é um ponto de suma importância no livro do Erasmo de Roterdã, que é o Elogio da Loucura. Se tornou um clássico, obviamente, do contexto ali político holandês. Tá? Bom, outro nome importante foi Thomas Malthus, no caso da Inglaterra. Malthus, ele escreve um livro chamado A Utopia, onde ele está projetando o estado ideal, né? E aí o modelo do estado ideal seria o da Inglaterra. Mas assim, o livro do Thomas Malthus é um livro muito curioso, né? Porque ele fala de uma sociedade que seria uma sociedade perfeita, né? E a gente sabe muito bem que é um pouco complexo, né? Pensando sociologicamente, talvez, né? É um pouco complexo a gente pensar nessa sociedade perfeita. Bom, um grande nome aí da nossa literatura renascentista foi Nicolau Maquiavel. Por que Maquiavel é um grande nome? Porque Maquiavel escreve um livro chamado Príncipe, né? E nesse livro ele está escrevendo por um cara chamado Lourenço de Médici, que era, no caso, um herdeiro do trono de Florença. E ele queria voltar para Florença, né? Ele tinha sido expulso de Florença, ele queria voltar. Aí ele escreve esse livro, O Príncipe, que é um tratado, é um espelho de príncipe. O que é isso? É como um príncipe deveria governar. Ele escreve sobre isso, beleza? E, cara, ele vai escrevendo, ele fala, né, na questão de como um príncipe deveria governar. O ideal era que ele fosse amado por todos da população, mas se ele não fosse amado, que ele fosse temido, né? Porque se ele não fosse amado, mas fosse temido, as pessoas iriam respeitá-lo pelo temor, né? E se ele fosse amado, as pessoas iam respeitar ele porque ele era maneiro. Mas o nosso Maquiavel não para por aí. Na realidade, ele vai ensinando, né, o príncipe Lourenço de Médici a como governar. Não é a arte da guerra não, tá? Não é tipo a arte da guerra não. Mas ele vai ensinando o Lourenço de Médici a como governar. E ele chega, né, a uma ideia que se tornou um clássico do livro do Maquiavel, que são os fins justificam os meios. O que significa isso? O seu objetivo ele é justificado pelo meio que você utiliza, né? E o Maquiavel ele trabalha com dois conceitos muito curiosos, que é o conceito de virtude e o conceito de fortuna.
né? Virtu vem de virtude, né? De estratégia política que você possa usar para você conquistar um objetivo, conquistar um território, por exemplo. E a ideia de fortuna vem da concepção de sorte, né? O acaso, a imprevisibilidade, beleza? Esses dois conceitos são básicos para a gente entender aqui o príncipe, para a gente entender como um príncipe deveria governar, tá? Então, foi um grande livro na época do Renascimento e se tornou um clássico até mesmo para o absolutismo. Bom, um outro nome importante foi Michel Montaigne, francês, que escreve um livro chamado Os Ensaios, né? Que é um conjunto de questões de comportamento, de sensibilidade, de como a sociedade deveria se portar. Bacana, também é um livro muito legal, um livro muito bom, diga-se de passagem, tá? Mas a gente não pode falar de Renascimento e esquecer de falar do quê? Do Renascimento científico. Cara, isso aqui é importantíssimo. Por que é importantíssimo, professor? Porque a gente tá falando de ciência, né? Ciência é aquilo que se comprova. Mas assim, cara, antes, como é que era vista a ciência? Antes a ciência era vista como alguma coisa tipo Harry Potter, né? Não pode. Alô? Porra! Não dá. Então a galera olhava e falava assim, cara, esse negócio de ciência aí é bruxaria. A Igreja Católica, no período da Reforma Católica, né, ela pegava as pessoas que eram acusadas de bruxaria e levava para a fogueira ou para a Santa Inquisição, né? Mas naquele momento, né, era um tanto quanto complicado porque você precisava dar um caráter de ciência às coisas, até porque o Renascimento ele preza pelo individualismo, ele preza pelo racionalismo. Então você precisa dar esse caráter de ciência, beleza? Já tá ligado nessa parada. Só que, cara, como é que é isso? Como é que se dá esse caráter de ciência? Tudo pode ser ciência? Eu posso chegar e falar assim, ó... Vai chover. Aí o fulano vai olhar pra mim e vai falar assim... Vai chover sim. Um sol. Não, vai chover, cara. Tô sentindo que vai chover. Mas isso é ciência? Não. Ciência é quando eu consigo detectar através de estudos que, cara, pode chover. Há uma grande possibilidade de chuva. Aí é o processo aí da área da meteorologia. Beleza? Então, voltando. A ideia de ciência, ela tá associada a uma experimentação, hipótese e observação. Eu observo, experimento e crio a minha hipótese. Isso vai estar associado à ciência. Com isso eu consigo o quê? Explicar as coisas. A ciência ela está associada a uma explicação. Beleza? Show de bola, né? Então eu tenho alguns nomes aqui importantes sobre a ciência, porque naquele momento a invenção da imprensa era algo científico muito importante, mas havia uma mudança no caráter de ciência também que foi relevante. Exemplo, a gente teve o Harvey, que descobre a questão da circulação sanguínea, a gente tem Paracelso, né? A gente tem vários nomes, mas um ponto importante aí da ciência foi o heliocentrismo, né? A ideia de que não era a Terra o centro do universo, não era aquela pessoa o centro do universo, não era o seu vizinho o centro do universo. Quando ele começa a brigar e gritar aos 7 ventos, que ele é mais importante que todo mundo. Mas, sim, o Sol, que é o centro do universo. Beleza? E quem chega primeiro a essa conclusão, que vai contrariar um cara chamado Cláudio Ptolomeu, né? Cláudio Ptolomeu acreditava que a Terra era o centro do universo. Durante muito tempo, isso foi levado a sério, né? Isso foi levado, como é que eu posso falar? Afinco, né? As pessoas levavam aquilo como uma certeza absoluta. Como a galera que hoje acha da Terra plana, né? Mas bom, voltando. A galera lá do Nicolau Copérnico, ela começa a olhar e falar assim, cara... Tô vendo, estou fazendo umas experiências aqui, tô fazendo umas observações e tô achando que não é a Terra o centro do universo não, hein? Tô achando que é o Sol. Caraca, o Sol é... Só que o que aconteceu com o Nicolau Copérnico? Ele morre, né? E aí você tem um cara muito importante, né? Naquele mesmo momento, né? No contexto do Renascimento, você tem um cara muito importante chamado Giordano Bruno, né? O Giordano Bruno, ele quase que não sai, né? O Giordano Bruno, ele foi condenado à fogueira, ele morre, né? Ele morre condenado à fogueira. E ele foi muito importante porque ele caracterizou aí essa questão do universo como algo ilimitado, né? E, obviamente, acabava ajudando a tese do Nicolau Copérnico. Mas Giordano Bruno morre, e aí a gente tem um outro nome famoso que é Galileu Galilei. O Galileu Galilei, curiosamente, era um católico fervoroso, né? E ele comprova as teses do Nicolau Copérnico. Só que ao momento que ele comprova essas teses, a Igreja Católica falou assim... Senhor Galileu, quer sair.
Senão vai ficar ruim pra tu, hein? Já tô sentindo até um calor aqui. Aí o Galileu ficou meio receoso, né? Falou, pô, não quero morrer na fogueira. Então ele, não, acho que eu me equivoquei, pá, deixou pra lá. Né? Aí você tem o Kepler, que depois, tempos mais tarde, vai ajudar na tese do heliocentrismo com a questão das ordens elípticas e tudo mais, parará. E a gente vai ter Isaac Newton, né? No século XVIII, século XVII pro século XVIII. A gente tem Isaac Newton como uma grande figura aí para pro nosso renascimento, só que renascimento inglês, né? Esse renascimento científico inglês. O Isaac Newton é o cara que faz as leis, né? As 3 leis de Newton e também a lei da gravitação universal. De certa forma, 2 coisas foram muito importantes para o renascimento científico. Quais coisas foram importantes? Quais coisas foram primordiais aí ligadas ao renascimento científico? O método experimental e a concepção do heliocentrismo. Beleza? Tranquilo? Então, na nossa aula hoje, o que nós trabalhamos ao longo dessa nossa aula foi os grandes pontos que levaram aí ao Renascimento, à filosofia no Renascimento. A gente começou a falar sobre os antecedentes, né? Aquela questão do período histórico, que sempre é muito bom falar, né? Sempre é muito bom a gente mencionar. A gente fala ali da saída da Idade Média, a gente falou no caso da ascensão da burguesia, da invenção da imprensa. Caracterizamos, conceituamos o Renascimento, caracterizamos esse movimento, trouxemos pontos importantes das artes, da literatura e da política do Renascimento também. Falamos de alguns dos principais autores aqui do Renascimento, né? E, obviamente, não podíamos deixar de falar do Renascimento científico. Beleza? Volto a falar, se você gostou desse vídeo, cara, curte ele, compartilha ele, fala que o vídeo está muito maneiro, ativa aí as notificações para você sempre receber um conteúdo novo aqui da Audi, porque vai ser muito bacana, beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Valeu, mas calma aí que agora a gente tem uma reflexão. Cara, a reflexão de hoje vem de Galileu Galilei, beleza? Que diz que não é possível ensinar nada a um homem, só é possível ajudá-lo a encontrar a coisa dentro de si mesmo, beleza? Então, a gente pode encontrar as explicações dentro da gente mesmo, né? A gente não precisa encontrar a explicação no outro ou em, sei lá, em alguma coisa. As explicações estão dentro da gente, o que a gente busca realmente está dentro do nosso ser. Então continue estudando, continue motivado no seu sonho. Eu espero que essa aula tenha contribuído muito, tenha ajudado muito os senhores. E lembre-se sempre, ouse transformar o mundo através da educação. Valeu, galera, um forte abraço e até a próxima.